Enfim, depois da corrida com os equipamentos, o primeiro item de obsessão na minha vida é essa parte informática, tecnológica. Eu falo assim, eu vou usar DataShow. Aí a minha esposa, a Mislene, fala assim, tem certeza? Mas é assim. Mas hoje tem que usar mesmo. E aí a gente vai falar sobre autodesobsessão. A minha parte é a parte trevosa. A parte de Eni vai ser a parte iluminada. Porque eu só vou trazer os problemas para vocês, eu só vou trazer problema. Ela vai trazer a solução. Espera. Tá vendo? Então, a gente vai falar um pouco dos problemas relacionados à obsessão, entender o que é a obsessão em si, os tipos de obsessão. A gente vai ver que Kardec lista 3 tipos, mas a gente vai ampliar isso através da leitura do livro. E o livro base que eu utilizei foi esse aqui, A Obsessão e Suas Máscaras. Doutora Marlene Nobre desencarnou esse ano, né? E a gente vai utilizar é o tratado de obsessão da literatura espírita. A Obsessão e Suas Máscaras. Junto, aliado a ela, a gente tem muita literatura da Sueli Caldas Schubert, que também é muito bom, e a gente vai passar por alguns textos dela. Então, para compreender a questão da própria obsessão, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o que é o pensamento. E aí diz a própria Sueli Caldas Schubert, no livro Testemunhos de Chico Xavier, editado pela FEB, que o pensamento é força criadora. Ao influxo dessa força, formam-se cenas, criam-se quadros vivos, volta-se ao passado ou projeta-se no futuro, e dependendo de sua carga emocional, são emitidas vibrações positivas ou negativas, boas ou más. Então, a primeira ferramenta que a gente tem, aliada ao espírito, é o pensamento. O pensamento, como ela bem diz, é uma força. E como também diz André Luiz, né, ele tem forma, ele tem peso, ele é matéria. Então a gente trabalha o pensamento, né, junto com o fluido cósmico universal, criando. Tá? Por exemplo, a colônia Nosso Lar, ela é formada, a gente estudou lá, né, no André Luiz, aquela colônia é formada por matéria, mas ela é moldada através do pensamento. Certo? A construção de nosso lar é feita através do pensamento. Então a gente vê que o pensamento em si, que é essa força motriz, é uma força viva dentro de nós. Ainda sobre o pensamento, diz a Ivone do Amaral Pereira, no livro Devação no Invisível, no primeiro capítulo, o pensamento é motor, é produtor, é criador. Okay? Então, o pensamento é criador. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo mensurável. O pensamento, ele tem uma característica muito interessante, que você não tem como segurar ele. Ele transborda. O pensamento, quando você vê, está vindo tipos de pensamento na nossa mente e ele vai transbordando. É interessante quando Emmanuel fala de força criativa, e ela também fala que criam-se quadros vivos, também fala da questão da criação. Então a gente vê que o pensamento, ele vai transbordar algo em nossa volta. Ok? Até aí tudo bem? A gente vai abrir para perguntas em algum momento, mas se quiser intervir durante, não tem problema não, tá? Aqui a gente pode ir conversando durante. Então, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura. E aí a gente chega no segundo passo, que é a mediunidade. Aí a gente tem que entender o que é mediunidade. Aí diz André Luiz nos domínios da mediunidade. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Então a gente já vê que a mediunidade é meio que o rádio.
Você capta e emana através dela. A mediunidade é um dom. Alguém aqui não é médium? Todos somos. Então, como diz Kardec, todos somos médium. Mas somos médiums com graus e sensibilidade diferentes uns dos outros. Tem gente que fala assim, eu não sei, eu fui lá receber um passe, mas não senti nada. Eu sou um médium porta. Não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Mas há uma sensibilidade. E essa sensibilidade pode se dar através do pensamento. Isso é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pensamento surge, a gente tem que saber se esse pensamento é nosso ou não. Porque esse pensamento que às vezes surge, pode ser não ser da nossa natureza. Não ser da nossa índole. Mas ele surge. E a gente vai ver que a obsessão, e principalmente de desencarnados para encarnados, a gente vai ver que tem tipos de obsessão, mas de desencarnados para encarnados, eles forçam uma repetição. Então eles forçam uma repetição de pensamento, de ideia. E ele vai vendo se a gente está com a porta aberta, que é muito falado isso, a questão da porta aberta. Ele vai vendo se a gente está receptivo àquele tipo de pensamento, de ideia. Então, às vezes, surge aquele pensamento, brota, aquele médium que é porta, que diz que não sente nada. Vem aquele pensamento, aquilo surge, e se ele não checar esse pensamento, daí vem a questão do autoconhecimento, ele vai, como o espírito obsessor, ele vai forçando a repetição daquele mesmo pensamento, o encarnado ele vai acolhendo aquela ideia. O encarnado vai abraçando aquela ideia. Talvez, deve ser isso mesmo. Eu acho que é isso que eu devo acreditar, eu acho que é isso que eu devo aceitar, eu acho que é isso que eu devo fazer. E aí é assim que o obsessor vai se infiltrando. É muito interessante essa palavra, se infiltrar, porque ele vai começando aos poucos. E a Sueli Caldas Schubert, nas palestras delas, era muito clara. Repetição. Vai ficar jogando o pensamento. Até que a gente acolha esse pensamento. Tá? Diz Kardec no livro dos médiuns, sobre mediunidade. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. É inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso é outra coisa que a gente tem que deixar muito clara. O Chico Xavier era um ótimo médium, excelente médium. Ele também era simplesmente médium. Agora, essa questão de ser bom ou mal não influencia, porque isso é uma questão orgânica. A mediunidade, ela não verifica a moralidade do ser. Então ele é Nilzinha é médium aqui na casa. Isso quer dizer que ela é uma santa. Não. Não tem nada a ver com a questão moral. Mediunidade não tem nada a ver com questão moral. Eu posso ser um espírito encarnado, trevoso, cheio de ideias ambiciosas, e ser médium. E me utilizar dessa mediunidade para o mal. Ok? E aí fica um alerta no livro Obsessão. Muita gente não deve conhecer esse livro de Kardec. A Obsessão, Origens, Sintomas e Curas. Esse livro é do Kardec. E aí diz Kardec nesse livro: o perispírito, a gente vai entrar na questão do perispírito, é impregnado das qualidades do pensamento do espírito e irradia em torno do corpo. Então, o perispírito ele está impregnado das qualidades do nosso pensamento. Ok? No perispírito isso vai ser influenciado pelo nosso pensamento. Isso a gente vai ver no decorrer da noite, a gente vai andar por isso. Mas fica um alerta por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do pensamento que a gente pensa, ou que a gente deixa que entre na nossa mente. As qualidades de pensamento que nós temos. E se a gente está pensando com
aquele toque oriental da plenitude do ser. Estar presente no momento presente é muito importante. Porque às vezes, por exemplo, eu começo uma rotina de trabalho. Se a minha rotina de trabalho ela é muito repetitiva, eu posso acabar deixando o meu pensamento ir longe. E a gente não percebe que tipo de pensamento nós estamos pensando. Reparem só. E aí se a gente chama a pessoa, ei, aí a pessoa, hã? Aí você, onde é que você está? Ah, nem sei o que eu estava pensando. A gente responde isso. Isso é muito perigoso. Porque se eu estiver vinculado a algum tipo de obsessão, o obsessor vai me levar para qualquer lugar. Porque eu não sou dono do meu próprio pensamento. E isso pode acabar, e acaba, transbordando no perispírito. No livro Nosso Lar, nós temos o caso do espírito abortista que chega aos portões do Nosso Lar querendo adentrar. E aí vem Narcisa com André Luiz e checa. Não, a gente não pode deixar entrar. Chama o chefe dos sentinelas do Nosso Lar. Aí vem o chefe dos sentinelas e fala com Narcisa. Você está reparando as manchas do corpo? Estou. Você está vendo a natureza dessas manchas? As manchas representam cada aborto que ela cometeu, ajudou a cometer quando ela era médica na Terra. As manchas, elas estão aonde? Impregnadas aonde? Estão no perispírito. Ok? Estou falando que eu só vou falar de problema. E aí a gente entra, enfim, na questão. O que é a obsessão? Tá? Sueli Caldas Schubert traz uma compreensão muito legal, assim, muito lúcida sobre isso. A obsessão é escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação, em razão de onda mental alheia que o constringe e perturba, impedindo a expansão do seu voo. Nós só seremos obsediados se nós estivermos em sintonia com aquele pensamento que me aborda. Com aquelas, né, a gente casa a sintonia. Por isso o exemplo do rádio. Eu vou ouvir o rádio que eu quero, com as músicas que eu quero. Não é assim que a gente faz? A gente vai lá, mexe lá no dial, e aí eu vou em busca daquilo que eu gosto. Ou, às vezes, tem aquele que põe no rádio só para ouvir, né? Ah, deixa aí, está tocando uma música qualquer, deixa aí, eu estou ouvindo. Mas mesmo assim a gente está captando, a gente está sintonizado. Esse é o primeiro passo. E aí ela fala que a obsessão é uma escravização momentânea no pensamento. Ah, se eu estou obsedado, eu vou ficar obsedado por toda a eternidade? Não. Mas pode ficar grande parte do tempo. Pode ficar até séculos obsidiado. A gente vai ver alguns casos aqui. Tá? Então, isso tudo é em razão de onda mental. Então, a onda mental já nos leva a crer essa questão da sintonia, esse casamento da sintonia. Diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, editado pela FEB. O que é obsessão? Parasita pertinaz. A obsessão se constitui de toda a ideia que se fixa de fora para dentro, por sugestão consciente ou não. Aquela coisa, eu botei o rádio, está ali, tocando, consciente ou não. Como pela incoercível persuasão de qualquer natureza a que se concede arrastar o indivíduo. Ou de dentro para fora, pela dominadora força psíquica que penetra e se espraia no anfitrião que a agasalha e sustenta. Ou seja, isso vai para o perispírito, isso extravasa o ser. Por isso que eu falei, o pensamento não é como, né? Imagina a força da natureza com a água. Uma barreira estoura. Como é que você segura aquela água? Você não segura. O pensamento é semelhante a isso. Ele não tem limitações, ele vai se infiltrando, ele extravasa mesmo. Tá? No anfitrião que agasalha e sustenta, vencendo-lhes as débeis resistências. Tá? A gente fala também nos termos práticos do dia a dia. O que é a obsessão? Ah, eu tenho uma obsessão pelo meu time. O que a gente costuma entender? Que eu tenho uma ideia fixa. Que eu sou apaixonado. A gente utiliza paixão. Eu tenho uma ideia fixa naquilo. Eu tenho uma ideia fixa por aquilo que eu gosto. Que eu tenho paixão, um apego.
E aí a gente vai ver mais para o fim a questão das ideias, das fixações mentais, das ideias fixas. O que isso pode ocorrer com a gente, certo? Então, a gente vai utilizar como base... Oi, pode falar. Aqueles irmãos que se aproximam de nós, mas às vezes não estão querendo emitir ideias. Mas assim, vamos dizer, você está estudando sobre o suicídio. Então você está emitindo aquela ideia do suicídio, às vezes está pensando mais do que o normal. Não você querendo suicidar, mas por conta de emitir isso, alguns irmãos se aproximam de você. E aí tendem a gostar dessa sintonia, porque você está emitindo sintonias boas também. E aí eles podem ficar mais perto de você por um tempo. Eles são obsessores também, mesmo não querendo te emitir ideias ruins, mas está querendo pegar sua energia, seu fluido vital. Foi. Tem um caso aqui na casa, que é interessante, de uma amiga nossa que estuda com a gente. Te barrei. E ela fala o seguinte, que ela até abriu ficha aqui na casa, e era um espírito muito triste. E ela fala o seguinte, que ela estava tendo ideias tristes e tudo mais, estava ficando entristecida. E na reunião de desobsessão veio o espírito que era triste. Ele não tinha uma ideia de vingança, mas ele queria, assim, ele ficou, coitada, ela está triste, eu vou ficar triste junto com ela, sabe? E aí se aproximou por dó para ver se ajudava e acabou atrapalhando e potencializando a tristeza. Esse é um aspecto. E aí você falou da questão do estudo. Estou estudando sobre suicídio. Será que não vira espíritos suicidas? A gente tem uma coisa que é chamada intenção. Então a base está na intenção. Com que intenção você está estudando suicídio? Para você ajudar que outras pessoas não cometam suicídio. Entende? Pode ser que venham ou se aproximem espíritos que estão amparados, porque teu objetivo não é, às vezes, cometer o suicídio, mas é simplesmente você estudar aquele assunto para você poder ajudar que outros seres encarnados não cometam tal ato. Tá? Alguém mais? Então, tá. Então, a gente vai usar muito esse livro aqui, que é o tratado, eu gostei de chamar isso aqui. É um tratado espírita sobre obsessão, que é da doutora Marlene Nobre, como a gente já falou, desencarnou esse ano, ela está aí a fotinha dela, era conferencista espírita, vocês vão achar palestras dela no YouTube, vale a pena muito ver, e a leitura é obrigatória para nós espíritas. Tá? Porque o que ela faz? A gente vê Kardec elencando os tipos de obsessão. E ele elenca em 3 tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mais tarde, um termo que ele não gostava de usar muito no início da codificação, que era a possessão. Mas na revista espírita, depois ele abre um pouco assim, não, realmente existe, a gente se deparou com casos de possessão, e ele não gostava de usar esse termo, e aí ele abraça, mas elencado no livro dos médiuns estão lá. Né? As obsessões simples, a subjugação e a fascinação. A doutora Marlene Nobre, ela abre isso. E aí a coisa fica... Porque ela utiliza as obras de André Luiz, ela utiliza o próprio Kardec. Ela não afasta Kardec, ela só amplia o estudo que Kardec começa. E aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então a gente tem o primeiro, obsessões de natureza anímica. Tá? Que aí ela divide em 2. Efeitos inteligentes, que tem obsessão telepática, auto-obsessão, personalidade antiga cristalizada, que é fixação mental, e possessão partilhada, parceiros nos vícios. A gente vai falar de cada uma delas. E de efeitos físicos, casos de poltergeist, que a gente não vai abordar. Quem quiser tiver um interesse maior, a gente está aqui no livro, ela abre um capítulo até grande sobre isso, sobre a questão dos efeitos físicos. Não é nosso objetivo e não dá tempo de abordar o livro inteiro. Porque tem uma segunda parte, que são as obsessões de natureza espirítica, e que estão ali também, ela divide no mesmo caso, em 2 partes. A primeira de efeitos inteligentes, que são simbioses em graus diversos,
parasitose mental, com infecções fluídicas, fixação mental, patologias do perispírito, parasitas ovoides, no caso das patologias do perispírito, né, se divide ali em parasitas ovoides e deformações e zoantropia. Zoantropia, que a gente não vai abordar aqui, mas a gente vai falar dos ovoides, seria a licantropia, né, o ser, na erraticidade, ele vai perdendo a forma espiritual humana e se transformando, por exemplo, na licantropia, em lobo, em forma de lobo. Não que ele se transforme em, tá? Não é transformar-se em lobo, mas é na forma perispiritual de lobo. Você me dá o outro microfone, que esse está falhando aqui, o fio. Ainda na parasitose mental, tem o vampirismo com repercussões orgânicas. Tá? Depois vem uma terceira parte que ela divide com a questão da sintonia, mecanismos hipnóticos, que vem com a fascinação, com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico, obsessão coletiva. Ainda pensamentos sonorizados e processo alérgico. A gente vai falar de grande parte desses. O que a gente não abordar aqui, vocês peguem o livro depois e consultem. Mas a gente vai pegar as partes principais, o que mais acontece, o que mais a gente tem exemplo também nas obras de André Luiz. A primeira que a gente vai falar é essa daí, a obsessão telepática, que geralmente ocorre, né, exclusivamente ocorre, de encarnado para encarnado. A doutora Marlene Nobre, no livro, fala o seguinte: na obsessão telepática, ficam configuradas as ocorrências mais comuns de influência negativa entre encarnados. Como acontece isso? O espírito, por exemplo, eu começo a ter problemas com a Márcia. Só que eu estou encarnado, então o meu espírito não está lá obsediando ela. Mas se lembram do pensamento e da força do pensamento? Eu, espírito, estou produzindo material mental que prejudicam ela, se ela estiver conectada em sintonia e também com a ideia do mesmo tipo. A gente começa a iniciar um processo de obsessão. A gente tem o caso da Anésia e Jovino, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? Como é que é esse caso? Ali está ali, né? Jovino permanece sob imperiosa dominação telepática, que se rendeu facilmente e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, essa atuação envolve também a mulher, atingindo-a de forma lastimável. Então, o que acontece? Jovino se apaixona, né, cai nas graças de uma mulher no trabalho, e a mulher começa a envolvê-lo. Ele, quando chega em casa com as suas filhas e tudo mais, nada mais dá sabor dentro de casa. Ele constantemente fica pensando na mulher do trabalho. Isso vai gerando o quê? Produção de pensamento. Da mesma forma que a mulher lá do trabalho também está emanando pensamentos para ele. E ele está com a ideia de sair de casa, ou então com a ideia de que não vale a pena, vou largar minha esposa, não sei o quê. E a esposa, ela começa a sentir, por isso telepática, ela começa a sentir também essa fixação mental que existe. E ali, vocês veem na figura, bem, né, bem bolada ali a figura, na esquerda a mulher do trabalho, e jogando uma questão mental, através do pensamento, jogando todas essas energias que ela começa a abraçar também. E ela começa a se envolver com essas forças. Nós, às vezes, entramos nessa. Nós nos envolvemos com outros encarnados de forma que ele começa a emitir pensamentos tais que vai nos acompanhar. A gente vai ver que esses pensamentos nos acompanham. São ideias que criam forma e nos acompanham. Depois que a gente foi estudando esse livro, a gente fica até assim, meu Deus do céu, e agora? Espero que a Eni tenha muita coisa para a gente se resolver, né? Segundo caso ali,
a gente entra numa questão de auto-obsessão. E aí a gente vai para o livro Libertação, que é o caso do escritor desencarnado. Diz a Marlene Nobre: o encarnado pode assim ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais. Então eu construo a minha própria obsessão. Tá? Aí diz lá, André Luiz, no caso desse escritor: os personagens de seus escritos voltavam sob a forma de ideoplastias ou formas pensamento para atormentá-lo, podendo acontecer no mundo espiritual ou durante a encarnação. Então, o cara lá começa com a ideia: sou escritor. Aqui é um exemplo de forma que isso pode acontecer, sou um escritor. E aí eu começo a fazer escritos de terror. Né? E aí eu vou criando personagens tais que o meu pensamento está fazendo o quê naquele momento? Está criando. Está emanando. O pensamento é criado de tal modo, com tal força, que se esse encarnado tivesse óculos ou tivesse a mediunidade, ele ia ver as formas de pensamentos dele o perseguindo. Aí a gente acha: eu tenho um espírito me perseguindo. Ele tomou a forma do ser do meu livro. E não é nada disso, não tem nenhum espírito ali. Aquilo é emanação mental do próprio encarnado. Eu criei com tal força, com tal imaginação, externei isso, e isso começa a me perseguir. Ok? Eu vejo que está todo mundo começando a ficar muito assustado, mas caras assustados, vamos lá. Outra forma: personalidade antiga, cristalizada, a fixação mental. Aí a gente tem o caso lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, e para não ficar muito texto no Data Show, a gente trouxe aqui o exemplo dessa senhora X e a personalidade emergente. Né? Ela vai numa casa espírita, né? E André Luiz relata o seguinte: uma das senhoras enfermas que viera para tratamento caiu em pranto convulsivo e começou a falar de uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. A questão é que não havia nenhuma entidade comunicante. Não havia nenhum espírito se comunicando. Foi feita a reunião para ela, desobsessão na casa espírita, não tinha um espírito comunicante. Aulus, o mentor que acompanhava André Luiz, explicou: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Tudo procede dela mesma. Ante a aproximação do antigo desafeto que ainda persegue no nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo no século passado e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Então a gente vê que é a personalidade da vida anterior dela que está atormentando ela hoje. Tanto é que não havia um espírito comunicante. Então, às vezes, reencarnações passadas surgem. São sentimentos que foram vividos tão profundamente que nem com base da reencarnação, que ajuda com o véu do esquecimento, aquilo ainda está muito forte no ser. Tanto é que ele segue falando o seguinte: nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Nesses casos, os doutrinadores ou esclarecedores devem agir normalmente, como se estivessem realmente diante de uma entidade comunicante. Isso é importante para quem trabalha na casa espírita. Porque se a pessoa sabe que é de uma personalidade antiga, mesmo assim, tem que haver a conversa, tem que haver um encaminhamento. Se nos fixarmos na ideia de mistificação, que é como nós espíritas conhecemos às vezes esse processo, passaremos a ter uma atitude desrespeitosa diante do seu padecimento moral. Aulus ressaltou que essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada
pela matéria densa, como seria de desejar. Ou seja, a reencarnação não eclipsou, não apagou totalmente esse sentimento de vida passada, essa experiência da vida passada. Ok? Pode falar. Espera aí, deixa eu levar o microfone. Isso aí podia ser mais ou menos assim, como a gente tem uma patologia que chama personalidade dissociativa, em que as pessoas têm mais de uma personalidade. Isso passa por aí? Pode passar? Não sei. Olha, se o Celso também quiser participar depois respondendo, seria de grande. Tá. Nesse caso, a Sueli Caldas Schubert tem um momento que fala assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fala que tudo é espírito, que tudo é espiritismo, e a gente vive meio neurótico. E ela fala o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado para não cair no fanatismo, que a gente começa a falar que tudo é obsessão, tudo é espírito. Tem coisas que são do próprio patológica, questão orgânica. Tem coisas que os obsessores já sabem que da causa ou da patologia e acabam atiçando mais aquela questão também. E outras que são puramente espirituais. Tá? Celso? Não há como nós não sermos influenciados pela nossas personalidades do passado. É impossível isso. As tendências que vêm do inconsciente nos induzem a um comportamento hoje que é o somatório das conquistas do ontem. E por isso mesmo, Roberto Assagioli, contemporâneo de Freud e de Jung, criou, ele psicanalista, criou um síntese. A psicossíntese é a única personalidade em nós, porque todos nós temos mais de uma personalidade. Nós somos um dentro da casa espírita, somos um lá vendo futebol, somos um passando, dirigindo na rua. A gente nota que nós temos padrões de personalidade diferenciados. A psicossíntese, para dar consistência emocional, é justamente fazer com que a gente seja mesmo em qualquer lugar. E isso alivia e anula, de certa forma, as tendências do passado, as personalidades que vão influenciando por tendências emocionais. Você entendeu? Isso. Não, comportamento não deixa de exteriorizar o que nós somos por dentro. Então ele buscou isso, e quem lê a obra dele, que aliás até o Divaldo já falou, é psicossíntese. A primeira que trouxe essa obra aqui para o Brasil foi Márcia Taboni, que era ligada à USP. Entende? Vale a pena estudar, e os recursos que... Né, porque realmente tem que verificar onde nós somos mais predominantes. Não é pelo fato de ter várias personalidades. Nós somos, aqui dentro somos um, e vamos imaginar, eu vendo futebol, eu sou outro. Onde é que predomina mais na minha psicologia, no meu comportamento? É aí que ele atua. Muito bem. Como diz Jesus, né, eu gosto de lembrar daquele caso quando o endemoniado Genezareno, e aí tem um momento que Jesus pergunta o nome dele, e ele fala assim, somos muitos, meu nome é Legião, pois somos muitos. E quando a gente faz essa leitura psicológica, somos realmente muitos, nosso nome é Legião, nós temos inúmeras personalidades vividas em inúmeras culturas diferentes, em inúmeros aspectos diferentes. E a gente vai falar mais à frente, quando a gente falar da questão da obsessão coletiva, a gente vai compreender também dessas personalidades, da personalidade, a gente fala isso muito em aula, né? Da nossa personalidade coletiva. Porque a gente evolui e progride de forma individual e a gente evolui e progride de forma coletiva. A gente tem que compreender isso, que o coletivo, às vezes, ele evolui de forma um pouco mais atrasada,
na maioria das vezes, que o individual, que o indivíduo. Possessão partilhada. Parceiros no vício. Tá? Então, geralmente, isso daí acontece como? Desencarnado para encarnado. A gente vai ter o caso do Cláudio Nogueira no livro Sexo e Destino. Aí diz Marlene Nobre: a dificuldade de classificação é muito grande. A gente vai ver ela falando sempre isso, a questão de classificar um determinado caso, como é que vai abordar isso. A dificuldade de classificação é muito grande, porque há casos em que a predominância do encarnado é franca. Né, que a gente entra no caso lá que Kardec fala na Revista Espírita da possessão. E inequívoca. Outras em que ela é variável, em escala de 80% a 60%, e outros até mesmo em partes iguais, ou seja, meio a meio, 50% para cada um. Essa questão do envolvimento, da obsessão. Isso geralmente a gente conhece como aquela obsessão que eu estou lá, eu gosto de beber, estou no bar, aí vem o espírito, me olha, também gosto. É o caso que a gente falou aqui da tristeza. Era um espírito triste, e eu também estou triste. Vamos ser parceiros, não é um vício, mas o vício pode ser uma tristeza, a tristeza pode ser um vício? Pode. Mas há uma aproximação oportuna para aquele espírito. Então eles são oportunistas. Ele está bebendo, eu vou beber também. Isso acontece com vícios variados. Não só a bebida, vícios variados. E aí a gente tem o caso lá do Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira é um homem maduro, enquadra dos 45 anos, e fala. Ele estava lá, lendo o jornal, tranquilo. Naquele momento acompanhava o jornal como quem estava à cata de notícias maliciosas, conservando entre os dedos um cigarro fumegante. O cinzeiro próximo já estava repleto, indicando o abuso da nicotina. Repentinamente surgiram ambos os desencarnados infelizes que estavam na soleira da entrada abordando Cláudio, sem cerimônia. Um deles tateou-lhes o ombro e gritou: "Beber, meu caro, quero beber." A voz escarnecedora agredia a sensibilidade auditiva de André Luiz e Félix. Cláudio, embora, Cláudio do exemplo, Cláudio, embora não pudesse detectar-lhe o chamado pelos sentidos físicos, trazia a acústica da mente sintonizada. Estava em sintonia com o apelante que repetiu a solicitação. Repetiu, olha só, repetiu a solicitação algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, repetindo uma ordem. O resultado não se fez esperar. O paciente desviou-se do artigo político no qual estava interessado e, sem que pudesse explicar a si mesmo, passou a deslocar o pensamento na outra direção. Beber, beber. E a sede de álcool se articulou na ideia, ganhando forma. E aí, Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva na hora que ele bebia. Mostrar também a gente fala assim, não, essa de parceiro, no vício, isso não é tão grave. Olha, gente, ele se envolve, ele se ajusta ao ser para que ele também possa se beneficiar, entre aspas, desse vício. Ok? E aí a gente vai... Alguém falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Simbiose em graus diversos. Diz Marlene Nobre. Na simbiose espiritual, o encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que passa-lhe a controlar a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio. E, em troca, de certa forma, fica protegido contra o assalto de influências ocultas ainda mais deprimentes. Aqui o obsessor se aproxima e, de certa forma, entre aspas, novamente, ele toma conta do seu obsediado. Esse aqui é meu. Não chega perto. Então ele não permite que outros se aproximem porque ele toma conta.
Ele vive com aquele ser encarnado. Então, aí ela diz aqui ainda, né, nesses casos, as entidades espirituais vivem por muito tempo entrosadas psiquicamente com seus hospedeiros. Atuam sobre o centro coronário do encarnado, o chakra mais importante do perispírito, impondo-lhe a substância dos próprios pensamentos que a vítima utiliza normalmente como se fossem próprios. Então se lembre lá no início que a gente falou da questão do pensamento. Esse pensamento é meu? O pensamento ele vai se alojando no ser e eu vou acolhendo. E se eu estou acolhendo o pensamento, eu estou acolhendo a ideoplastia, o espírito obsessor, ou aquilo que está se aproximando. A forma pensamento. E aí a gente deixa aquilo nos dominar. E aí a gente vai para mais um caso sobre parasitose mental ou vampirismo espiritual. A gente tem o caso lá entre a Terra e o Céu da Odila e da Zulmira. Diz Marlene Nobre: por esse processo, os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças as mais variadas e até mesmo a morte prematura. Então está sendo sugado, por isso o termo vampirismo, o fluido vital. Então a vitalidade está sendo minguada. A simbiose, o casamento é tal que aquilo está sendo sugado. Aí nesse caso de Odila e Zulmira, para a gente entender como é que funciona aqui, né? Odila, a primeira esposa, a gente tem aqui o Amaro, que é casado com Odila. Odila desencarnou e ele casou novamente. A segunda esposa é a Zulmira. Odila, a primeira esposa, inconformada com o segundo casamento, por agarrar-se de forma possessiva ao marido, permanecia no lar como obsessora de Zulmira, vampirizando-lhe o corpo. Zulmira encontrava-se muito doente, sem que os médicos conseguissem chegar a um diagnóstico real. Pelo fato de ter desejado a morte de Júlio, Júlio é o filho. Então, Zulmira, que é a segunda esposa, desejava a morte de Júlio, que era filho do primeiro casamento. Pelo fato de ter desejado a morte de Júlio, a jovem senhora possibilitou o predomínio de Odila e ambas agora se digladiam em um conflito de morte que a medicina terrestre não consegue detectar. Tá? Então, o segundo casamento, ela tinha possessão pelo marido, casa, a segunda esposa não gosta do filho, tanto é que, né, quem for ler o livro Entre a Terra e o Céu sabe que o filho morre afogado, ela mesma se descuida de forma propositada e o filho vem a desencarnar, e aí isso aumenta esse processo simbiótico, esse vampirismo. E aí diz Clarencio, André Luiz, explicando a situação. A violência, vamos então, né? É só ajudar a tirar ali o espírito. Vamos retirar, vamos fazer a desobsessão. E aí ele diz o seguinte: a violência não ajuda. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então, se há retirada abrupta, violenta, desse espírito, Odila viria a desencarnar. Tal grau que estava o vampirismo. E já estava, porque já estava, né, sugando o fluido vital dela. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei que a minha parte era só trevas, gente. Mas isso são casos muito sérios, gente. A gente tem que compreender que a gente embarca nessa através de pensamento pequeno, às vezes até de coisas pequenas. Eu me envolvo numa briga pequena porque, a gente até falou isso nessa terça-feira no curso de autodesobsessão, porque eu gosto da cadeira aqui, a Neuzinha gosta da cadeira assim. Aí eu venho aqui e ponho a cadeira aqui. Aí a Neuzinha vem e põe a cadeira aqui. E a gente começa a entrar num processo de obsessão, que às vezes pode durar séculos.
Aí se a gente for ver a vida, né, entre vidas, daqui a 1000 anos, a gente vai ver que a gente começou um processo de vampirismo, às vezes como esse, por conta da posição da cadeira. Por conta da posição de uma cadeira, por coisas banais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as pequenas coisas que a gente desconsidera. E são muito sérias. E coisas sérias como é esse caso, né, de envolvimento, de desejar a morte de outro. Infecções fluídicas. Diz André Luiz lá no livro Os Mensageiros. Se temos as nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Então, a nossa mente enferma produz bactérias na erraticidade. Tá? Diz aqui Aniceto, ainda no livro Mensageiros. Aniceto chamou a atenção de André Luiz e Vicente para as manchas escuras na via pública, na rua, que a gente caminha todo dia, de grande cidade. Nuvens de bactérias variadas que flutuam em grupos compactos, obedecendo a princípios de afinidade. Você lembra aquela emanação mental que a gente... Aos 700 aí, Elisete. Uma vez a gente brincando, né, falando, às vezes eu pego o ônibus 700 e entro no ônibus assim, né? E a gente tem que compreender que às vezes no ônibus entulhado, você tem variações 1000 de sintonias ali, variações de pensamento. Às vezes tem alguém planejando vingança com o vizinho, planejando assassinato, e o outro do lado está fazendo prece. São sintonias 1000. E produção de pensamento, essa usina mental, e a gente entrou nessa nuvem. Agora, a quais pensamentos nós sintonizamos? Qual nós absorvemos? Qual nós nos aproximamos? Então, obedecendo a princípios de afinidade. Dependendo do meu dia que eu briguei com meu chefe, não sei o quê, eu vou acabar absorvendo o quê? A luz da prece daquela senhora ou as bactérias da emanação mental daquele que está planejando vingança. Isso porque eu entrei num ônibus, gente. Vigiar e orar. Ela vai falar disso, provavelmente, sobre a prece, claro. Prece constante. O benfeitor espiritual apontou também para certos edifícios e regiões da cidade onde havia zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. E o instrutor acentuou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Ok? Das infecções? Tudo bem? Vamos lá, gente, vamos ser fortes, está acabando. Nossos problemas estão se acabando. E a gente vai partir para a fixação mental. Fixação mental. A fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando-o de maneira que se lhe atravanca qualquer modificação. Tá? Fixação mental. É preciso esclarecer, diz Marlene Nobre, que fixação mental e monoideísmo e parasita ovoide estão absolutamente imbricados, porque são estágios diferentes do mesmo processo. Então, fixação mental, monoideísmo e parasita ovoide, eles estão no mesmo processo, só que em graus diferentes. A gente vai começar lá, a fixação mental começa, depois eu vou para o monoideísmo, aquela ideia fixa, vai ampliando, vai ficando cada vez mais forte, até eu perder, e aí a gente traz ali, né, a forma de esfera. O que é um parasita ovoide? O perispírito perde a sua forma, porque ele está fixado numa ideia de vingança. Ele está fixado numa coisa. O pensamento, você lembra que a Sueli falou lá no início? As obsessões são repetições, repetições. Seja do obsessor, vamos insuflar essa ideia. Bebe, 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 bebe. Está repetindo. Ou eu estou com uma ideia fixa. Vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar.
Estou com uma ideia fixa. A minha ideia fixa é tão grande que eu vou me esquecendo de si. E eu vou perdendo a minha forma espiritual. E aí é onde a gente entra na questão dos parasitas ovoides, que é uma das patologias do perispírito. Que a gente tem, por exemplo, a zoantropia, que é a mudança da forma perispiritual para a forma animalesca. Temos a obsessão coletiva. E aí diz Kardec no livro A Obsessão, Origens, Sintomas e Curas. Compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Uma nuvem de gafanhotos, né, invade um local. Isso é Kardec falando lá em 1850, meados lá, né, nessa época. E a gente compreende que isso se ampliou, porque hoje você tem o fator mídia, e a mídia nos obsidia diariamente. Se a gente embarcar, a gente embarca, seja via WhatsApp, Facebook e televisão mesmo, noticiários. Isso é uma forma de obsessão coletiva. Isso é uma ferramenta para espíritos obsessores ideal, porque às vezes ele só precisa se emplacar, ficar junto do diretor de novela, do escritor lá, do roteirista, aquele que está tendo pensamentos de auto-obsessão, criando formas de pensamentos que vão lhe atacar, e está lá também o obsessor insuflando. Eu gosto muito desse termo de Kardec, que usa de insuflar. Ele insufla, ou seja, ele pega uma coisa que já existe dentro da gente e vai enchendo, vai insuflando. Porque se não existir uma ideia, por exemplo, eu vou fazer a dona Neuzinha se vingar da Márcia. Mas se não existir vingança dentro do coração dela, o espírito obsessor não vai insuflar nada, porque não existe nada para ser insuflado ali. Porque ela já está imune, blindada, isso. E aí a gente vê aqui, que não dá para ver no projetor aqui da esquerda, ali na direita a gente compreende que é uma televisão. E aqui na esquerda é o Coliseu, 2000 anos atrás. Obsessão coletiva. Pode ser, aí eu estou falando, né? Aí sou eu, Luiz Guilherme, falando. Pode ser que quando todos gritamos lá, Barrabás, obsessão coletiva. É obsessão coletiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos influenciados diariamente. A cada segundo nós estamos sendo influenciados. E eu tenho que tomar posse do meu ser. Isso que o Celso falou, né, de eu ser uno, de eu ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Nossa, isso daí, se a gente conseguir, é um ganho incrível, porque a gente conhece pessoas que estão no ambiente, ela é como se fosse uma máscara, ela vai vestir essa máscara aqui. Mas é a persona da pessoa falando. Quando eu começo a caminhar entre ambientes e ser sempre a mesma pessoa, isso começa a ser muito interessante, porque eu começo a me blindar do quê? Disso. Eu não me deixo influenciar pelo meio em que eu me encontro. Ou de acessar, às vezes, personalidades de quando eu ia lá no circo romano. Que aí se alguém grita, né, alguma coisa, eu grito junto. Entende? Oi, Célio. Os obsessores com certeza se utilizam disso. Discursos de ódio, com certeza. E se utilizam através também dessa... A gente vivenciou isso no ano passado, através das redes sociais. Né? A gente vê dentro até do movimento espírita, gente deixando de falar com o outro porque está preocupado com alguém que nem sabe o nome dele, que está lá em Brasília, não sabe nem o nome da criatura aqui. E a gente está aqui se descabelando. Discurso de ódio. Continua sendo. Agora, essa obsessão coletiva, política, por exemplo, como você trouxe, né, dessa polarização, é insuflada
Mas nós nos deixamos que isso cresça dentro da gente. Ah, começa. De ter razão. Esse é um dos grandes problemas da obsessão. Eu tenho a necessidade de ter razão, eu tenho necessidade de dar a última palavra. Está muito ligado à vaidade. Vaidade e orgulho. Ela é vamos colocar assim, não é um tipo de obsessão, mas é um sentimento que desperta essas obsessões. Então, eu sou uma pessoa vaidosa. Eu abri uma porta negativa para que espíritos insuflem minha vaidade. E aí eu degringolo na vida. Imagine como a vaidade como uma porta, um canal, que está lá aberto. Aí vem um espírito, ou pensamentos, ou formas de pensamento, que vão se utilizar daquela porta para que possam se apoderar de mim. Se eu não fecho essa porta da vaidade e trabalho a vaidade, ela vai ser utilizada por quem quiser, quem se aproximar. Né? Ixi, dona Selma. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não, é isso que a Sueli Calda Schubert fala bem isso. A gente tem, como espíritas, nós temos que tomar o cuidado de não nos deixar fanatizar pela ideia dos obsessores e tudo mais. Então, como ela falou lá no início, a gente tem casos patológicos? Temos. Mas também temos casos patológicos casados com casos espirituais. E também temos casos puramente espirituais. Mas aí quem tem que dar um diagnóstico vai ser um médico, vai ser um psicólogo clínico, né? Vai dizer, exatamente, um médico, psicólogo clínico, ou na casa espírita, a gente vai começar, vai fazer a reunião de desobsessão, vai ver. Né? E não tem espírito comunicante, então você já vê que é uma questão do próprio pessoa, do ser, entende? Insegurança? Uhum. Porque, por exemplo, às vezes o que pode tornar para essa pessoa? Nesse caso que você deu, pode ser uma ideia fixa no emagrecimento. Isso pode se tornar uma auto-obsessão. Tá? Que está associada ao quê? Às vezes uma questão coletiva, a mídia impõe um padrão de uma forma, obsessão coletiva. Pode estar influenciado ao que ela trouxe, a vaidade. Preciso emagrecer. Mas você também tem um fator saúde? Peraí. Né? Então a gente vai começando a trabalhar dessa forma. E isso acaba acarretando e ligando a outros espíritos, que pode ligar o quê? Vamos ligar, vamos nos aproximar, porque, olha só, o obsessor ele tem 24 horas por dia para ficar te olhando. Ele está lá, e fica olhando, olhando, olhando. E olha lá, ali que ele erra, de novo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos gerar frustração em cima daquilo. Aí pronto. Aí começa a insuflar essas ideias de frustração. Ele não vai conseguir, não vai. E aí o espírito vai ficando triste. Aí vai casando uma miscelânea de sentimentos, entende? Que aí acaba insuflando auto-obsessão, obsessão. Que leva à depressão. Pode levar sim à depressão. Não. Uma forma de obsessão, não. Não. A depressão aí a Célia, a Célia, olha eu, a Célia Elisete, vai ser Eliseto e Célia. Pode falar melhor do que isso. Pode falar. Uhum. Gera a obsessão telepática que a gente falou. Os três estão encarnados. Porque a questão ali, o que acontece? Os três estão encarnados. Só que a fixação mental dessa, a outra, vamos chamar assim, no casal, chega na casa dos dois. E aí começa a coisa não dar certo, porque ela está impregnando, porque os dois estão de portas abertas, estão receptivos àquele tipo de pensamento. No caso que ela falou da depressão, o que acontece? A depressão pode haver assim, aquela questão da tristeza tão profunda, porque a gente aí
a gente vai levar mais uma hora aqui. Compreender o que é depressão, depressão clínica, depressão patológica e depressão tristezinha, eu estou triste só. Entende? A depressão ela está aliada à questão da ansiedade. Porque a ansiedade, a gente vive na ansiedade, cansa o ser, que o ser faz, perde energia. E aí, pois é, ele fica depressivo. E aí eu gero ansiedade, fico frustrado, caio em depressão. Ansiedade, depressão. Porque eu estou ansioso, vou fazer, aí eu me frustro. Aí eu perco todas as forças. Tem diversas formas. O Jacomelo, que fala, tem um livro editado pela FEB, que chama O Passe, ele fala dessa questão da depressão. Porque o que acontece? Eu vejo a pessoa da depressão e falo assim, tadinho, posso usar a senhora de exemplo? Neuzinha veio à casa espírita, está depressiva. O que ele fala? Tadinha, ela está com pouca energia. E ele fala, e aí a gente o que vai fazer? Vai aplicar passe energizando ela, né? Jogando bastante energia nela. Ela sai pior do que entrou. Porque o que o Jacomelo fala? Que não é falta de energia a depressão. É tanta energia que ela obstrui os chakras, entope. E aí você está jogando mais energia em chakra entupido. E o que a gente tem que fazer com o depressivo? Dispersão. Isso é do livro Passe, editado pela FEB. Dispersão, dispersa com o depressivo. Porque você está abrindo para deixar aquela energia fluir de novo. Na verdade, não é falta de energia, é energia em demasia que... Tanta energia que o negócio... Igual o trânsito, né? Tanto carro, tem muito... E aí o trânsito não anda. Entende? É. Isso, exatamente. Uhum. Vai. Isso daí está. Com certeza. Aí ele vai completar com isso, mas com certeza. E a gente finaliza aqui com Filomeno de Miranda. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. A gente tem que ter noção disso. Quem é que vai me tirar desse sufoco? Nós mesmos. Tá? E ainda diz Kardec na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ok? Então, a gente falou de bastante problema. Finalizamos aqui a parte problemática da obsessão. É que acabou. Então, a gente terminou a parte problemática da obsessão. A Eni vai trazer as terapêuticas, tá? Como é que eu saio